Dando continuidade à série de curtos vídeos em que a gente está tratando de alguns conceitos muito importantes em psicanálise e cujo objetivo principal é justamente servir de material auxiliar para os alunos da universidade em que eu leciono. A gente vai estar tratando nesse vídeo do conceito de desejo e como os outros passados também do ponto de vista freudiano, deixando a questão pós-freudiana sem comentário, até pelo curto tempo que é utilizado para cada vídeo. Bom, a noção de desejo para Freud é fundamental, foi construída por ele à medida que a clínica dele avançava e que aparecia aquilo que vai se tornar a ideia do conflito psíquico, né? A ideia de conflito psíquico, um conflito interno ao sujeito, ao indivíduo, é fundamental para Freud, justamente porque havia ali alguma coisa que insistia, que se repetia, que aparecia na clínica a partir de que ele pôde trabalhar com a associação livre, né, deixando a hipnose, ele começou a trabalhar com a associação livre, que é o método que ele introduziu, e também com a observação dos fenômenos da transferência, que já tratamos em outro vídeo. Então, a partir de que ele pôde perceber o que acontecia no sentido de uma insistência e daquilo para o qual, ou frente ao qual, o sujeito se defende, ele vai construir essa ideia de que há um desejo inconsciente, um desejo do qual o sujeito não quer saber, seja porque ele é vergonhoso, seja porque ele é conflitivo, ele é doloroso, ele está ligado a um trauma, ele está ligado a algo também inassimilável em termos da consciência. Esse desejo que é inconsciente, fundamentalmente para Freud, é o desejo que significa um movimento em direção a um objeto. O desejo, na língua alemã, de acordo com os estudiosos que fazem essa comparação, esse estudo linguístico mesmo em relação ao alemão utilizado por Freud para produzir a obra, tem 3 palavras básicas para falar daquilo que na nossa língua encontra basicamente só desejo como a melhor tradução, e não só na nossa língua como em algumas outras também. Mas em alemão tem 3. Freud escolheu uma delas para falar desse desejo fundamentalmente inconsciente, e essa palavra para Freud, ela está perto de um significado de anseio ou de voto, né? O voto no sentido de quando se deseja alguma coisa para alguém, né? Então, voto de felicidade, voto de realização é um anseio, é um desejo. É nesse sentido que Freud coloca o conceito de desejo que ele vai construindo a partir da clínica. Mas o desejo é fundamentalmente um desejo não sabido, um desejo inconsciente, ligado lá nas suas raízes na questão pulsional, que nós também já tratamos em outro vídeo. Então existe uma pressão pulsional que se transforma, que aparece como um desejo. Esse desejo está articulado então num certo sentido, num certo significado. Eu estou tratando aqui bem basicamente dessa noção, porque ela vai se estender e ter conexões com diversos outros conceitos aí e vai se também modificar e complexificar, mas o desejo seria esse desejo de um movimento em direção a um objeto. Objeto também no sentido psicanalítico, não é necessariamente uma coisa, mas uma situação, uma pessoa, o que se espera receber de alguém, o que se oferece a alguém. Isso está no campo do desejo, né? Então é disso que o sujeito se defende, e isso vai estar na base do conflito psíquico. O desejo busca a realização, desejo e sua realização estão muito próximas, né? Agora, ele sempre vai encontrar uma forma de surgir, e isso porque ele está ligado a essa pressão pulsional. Então ele vai surgir em quê? Por exemplo, na clínica freudiana, ou naquilo que é o exemplo melhor, nos atos falhos, naquilo que são os derivados do inconsciente, né? Ato falho, sonho, sintoma, repetições, na transferência. Então o desejo encontra uma forma de aparecer, mesmo que seja naquilo que Freud vai denominar numa certa época de formação de compromisso, né? Ou seja, o sujeito se defende desse desejo,
porque ele carrega alguma coisa conflitiva. Mas o que aparece, o que surge é uma formação de compromisso, estou usando o termo freudiano, entre a força do desejo, que está implícito no desejo, e a defesa, né? Então, a noção de defesa também é muito importante para Freud. Agora, só para deixar claro que a noção de desejo é um pouco mais complexa do que eu estou colocando, um pouco, não necessariamente, é muito mais complexa do que isso e articulado, a gente vai encontrar a formulação de que o sujeito deseja também, o que ele deseja não necessariamente alguma coisa que é boa, ou que tem uma qualidade boa do ponto de vista da consciência, do dia a dia. O sujeito pode desejar sofrer, ele pode desejar ser punido, esse desejo inconsciente que a gente está falando. Ele pode desejar, inclusive, ser insatisfeito, desejar uma insatisfação. Portanto, dá para perceber que é alguma coisa mais complexa do que pensar que desejo alguma coisa que falta e eu quero encontrar. Não, o objeto de desejo não é necessariamente as coisas ou as pessoas. É um objeto que está articulado numa série de outros conceitos, né, de outras questões em torno do psiquismo, né, desse sujeito, né, com o qual a gente trata e que, portanto, merece um pouco mais de cuidado. Mas como é uma noção fundamental, eu pensei também em colocá-la nesse momento antes de poder chegar ao conceito de inconsciente, que é o que a gente está visando poder colocar no final de uma primeira sequência. Ok? É isso então.